Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o não. A recusa do Gabigol à proposta feita pelo Clube de Regatas do Flamengo. É isso aí. O Landinho ontem no podcast do Fala João Guilherme disse que o Flamengo fez uma proposta oficial ao Gabigol, né? E também a gente teve a matéria do Sport TV, que eu não separei esse vídeo aqui para você, não é essa matéria que a gente vai falar, mas o empresário do Gabigol ligou para o Sport TV e conversou ao vivo com o André Rizek a respeito dos acontecimentos desde 2022, passando ali 2023 até outubro de 2023. Me parece que foram selado verbalmente o acordo da renovação de contrato do Gabigol com o Flamengo por 5 anos, mais a aceitação também por parte do Flamengo do que o Gabigol queria, como proposta salarial e tudo mais. Então, mas me parece que no desenrolar do tempo, o Gabigol não teve mais essa proposta aceita, muito por conta do Landim. Tá aí o Landim falando no Fala João Guilherme, e o Landim fez essa proposta então de 1 ano para a renovação de contrato do Gabigol e obviamente o Gabigol não aceitou. Por que eu falo obviamente? Porque na verdade esse papo de amor ao Flamengo, amor ao Clube de Regatas, eu quero ficar, amo o Rio de Janeiro, amo a torcida do Flamengo, esse papo aí, rapaziada, ele tem que estar em comum acordo com questões salariais, questões contratuais, não é? Tempo de contrato, o Gabigol estava pedindo 5 anos de contrato, o Flamengo não quis dar os 5 anos e acabou oferecendo 1 ano ao Gabigol. Eu penso que o Gabigol poderia refletir a respeito disso. O Flamengo não está fazendo nada mais, nada menos que ele vem fazendo com, digamos assim, os medalhões, né? Foi assim com o Diego Alves, foi mais ou menos com o Diego Ribas, não é? Foi também com o Felipe Luiz, com agora recentemente o Everton Ribeiro, que não teve também o seu contrato renovado. Então o que se espera é que esse padrão de não oferecer muito tempo aos atletas também acontecesse com o Gabigol. Um pouquinho diferente ali com o Bruno Henrique, que também teve uma proposta muito boa por parte do Palmeiras e o Flamengo ficou ali pressionado. O Bruno Henrique, apesar de estar em lesão, vinha apresentando um grande futebol antes da lesão, o que não é o caso do Gabigol, pessoal. O Gabigol não está apresentando um bom futebol há muito tempo no Clube de Regatas do Flamengo. Então, até o 2022 fez o gol ali do título da Libertadores, era um Gabigol. Depois dali é outro Gabigol. Então, é claro que o momento não é propício para o Gabigol estar exigindo questões de contrato longo, embora ele tenha 27 para 28 anos de idade, ainda é um jogador novo, né? Mas ele não é o momento, ele não está apresentando o filhão, ele nem sequer é o reserva imediato do Pedro, porque a gente sabe que ele joga na função do Pedro, ele nem sequer é reserva imediato do Pedro. Então, o Gabigol nesse momento poderia, já que declara tanto amor ao Clube de Regatas do Flamengo, poderia aceitar a proposta por mais 1 ano, apresentando um grande futebol, sendo útil ao Clube de Regatas, ele poderia renovar ainda mais, fazer um novo contrato ou então sair. Mas aí ele faria parte dele como ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, evidentemente que o Flamengo poderia também tratar essa questão de uma outra forma, não é? De uma outra forma, mas é aquele amadorismo da direção do Flamengo, não é? É aquele amadorismo de sempre que a gente já conhece. Então, uma pena se o Gabigol sair do Flamengo nessas condições, porque de alguma forma é sim ídolo da nação rubro-negra, deu muitas alegrias ao Flamengo, à torcida rubro-negra e merecia ter, digamos assim, uma saída, né, em outras circunstâncias do Mengão queridão. Então acompanha comigo aí, pessoal, até o final do vídeo, não sai daí, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal com a gente, deixa o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, um forte abraço, daqui a pouco eu volto. Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês, muito assunto numa sexta-feira que poderia ser calma, mas que bom que é muito agitada, porque tem muito assunto para a gente conversar por aqui. Eu estou ao lado do Gustavo Zupac, para a gente não perder a tradição, e também do Paulo Calçade. Fala, Zupa, tudo bem? Boa tarde, Calçade, boa tarde, fã de esporte. Eu acordei achando
que Brasil e Paraguai seria, de fato, o assunto mais quente do dia, porque afinal é o jogo do Brasil, até que aparece o assunto Gabigol. Tudo que liga ao Gabigol é muito quente, especialmente quando se fala da aproximação do fim de ciclo dele com o Flamengo. Vamos falar disso já já. Pois é, fala, Calçade, tudo bem? Segunda-feira pode assinar para contrato. Não você, o Gabigol. Olha, eu tô esperando um dia tranquilo no futebol faz 40 anos. Ele ainda não chegou. Então a sexta tá muito quente. Fica com a gente aqui. Então tá, vamos pro Rio de Janeiro. Eu disse que o Gabigol pode assinar um pré-contrato a partir de segunda-feira, né? Vamos saber todos os detalhes, então? Vamos pro Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres chega aqui no Sport Center e fala tudo pra gente. Fala, Pedro, estamos curiosos. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, abraço aí, Calçade, Zupac, todo mundo sempre com a gente nesse Sport Center. Parecia uma sexta-feira mais calma, mais comum, mas não tem nada disso não. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, né? Nessa questão os bastidores estão até mais calmos, mas o Gabigol sempre agita, né? Ontem, no podcast do João Guilherme, nosso companheiro, enfim, o presidente Rodolfo Landim disse que tinha feito uma proposta de renovação ao Gabigol. Todo mundo querendo saber o que teria acontecido, e hoje os companheiros do GE informaram que o Gabigol recusou essa proposta. Os moldes da proposta, a gente confirmou de fato, foram de 50% de reajuste salarial e mais um ano de contrato. O Gabigol e seu staff entenderam que não valia a pena renovar com o Flamengo, nesses moldes, especialmente pelo tempo de duração de contrato. É um jogador de 27 anos, vai completar 28 em agosto, salvo engano, mas ele vai completar 28 anos, então entendem que é um momento de fazer um contrato um pouco mais longo. O Flamengo entendeu que deveria dar esse prazo, é um jogador que está atuando sob um efeito suspensivo, teve a punição recente de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ainda não teve o seu recurso julgado, ele até viajou para a Suíça, no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, não teve o seu recurso julgado, voltou para o Brasil e aí o Flamengo entendeu que deveria fazer essa proposta. Se a punição for validada, no caso, ele teria que cumpri-la até abril de 2025. Como você bem destacou, Marcela, a partir de segunda-feira o Gabigol ele já pode assinar para informações aqui dos nossos companheiros da própria ESPN foram apurar essa situação. O Palmeiras nega, mas sempre desperta esse burburinho da questão do Gabigol. Internamente no Flamengo, todo mundo já esperava, a maioria já esperava esse fim de ciclo, assim, de fato, que é o que vem se vendo internamente sobre o Gabigol. Um jogador mais em fim de ciclo, que não parece que vai ter a sua continuidade. Muitos não veem clima para a continuidade do Gabigol, especialmente depois do episódio da camisa do Corinthians e outras situações, o doping também, a questão da tentativa, né, a punição de tentativa de fraude de exame antidoping também atrapalhou bastante. Então, muitos acreditam que não há mais clima para a permanência do Gabigol. Só que o fato é que ele ainda tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Se alguém quiser tirar o Gabigol do Flamengo nesse momento, tem que vir com uma proposta para o clube. Os dirigentes garantem que isso não aconteceu até o momento. Sempre que passa ali na zona mista do Maracanã, o Marcos Braz, eu pergunto para ele, e aí, alguma novidade do Gabigol? Fiz assim no último domingo, ele disse que não tinha nenhuma novidade. Mas a novidade apareceu nessa semana aí, com essa proposta de renovação, e o Gabigol recusou. Então fica uma situação muito complicada a permanência desse ídolo. A gente pode dizer que é um ídolo do Flamengo, mas fica cada vez mais difícil. E o Gabigol tem 5 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo no domingo, chega ao 6º. Então chega no limite ali dos jogos para se transferir para outra equipe. Se completar o 7º, ele não pode mais disputar a Série A por nenhuma outra equipe nessa temporada. Então, um momento de decisão. Pré-contrato na segunda-feira, 6 jogos, 5, 6 jogos, se ele completar, enfim, a situação é cada vez mais complicada, mas o clima para permanência agora, Marcela, é bem difícil que o Gabigol permaneça. E só para complementar também, houve um acordo verbal no fim do ano passado entre o Departamento de Futebol, Gabigol, que seria um reajuste em torno de, pelo que a gente sabe, 30%, 35%, um contrato de 5 anos e aí sim as luvas de 8 milhões de euros. Seria um aumento substancial para o Gabigol.
ele e o seu staff ficaram bem irritados, bem decepcionados também, porque isso não foi cumprido, a palavra não valeu neste caso, e aí houve uma renegociação e agora a apresentação dessa proposta de apenas 1 ano para um jogador de 27 anos. Então o clima pesou nesse sentido. Está cada vez mais distante da permanência no Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Marcela. Valeu, Pedro. Muito obrigada aí por todas as informações. Realmente, o negócio fica muito mais complicado e é claro que a gente coloca o contexto dessa conversa do final do ano passado com tudo que aconteceu com o Gabigol também, porque tivemos o caso do doping. Ele está agora atuando, mas está atuando com um efeito suspensivo, algo que pode mudar a qualquer momento. Mas o presidente Rodolfo Landim, ele falou ao João Guilherme, vamos colocar a entrevista do Rodolfo Landim falando que realmente fez uma proposta ao Gabigol. Daqui a pouquinho a gente coloca a resposta do empresário e já falamos mais sobre isso. É uma discussão que a gente vem tendo com ele já há algum tempo. E ela envolve basicamente 2 coisas, né? O valor do contrato e também o prazo do contrato. E eu acho que isso é fruto, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. E essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Se ele tiver alguma oferta melhor, ele vai poder ir. A partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele vai ter que jogar mais 6 meses, mas ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Mas, assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Entendi. E fez uma outra proposta que agora depende dele. Depende dele. Muito bem. E o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falou o seguinte em entrevista ao Sport TV. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar deste momento para liberar o Gabriel, isso deve acontecer agora, né? Isso poderia acontecer agora, mas ao contrário, sai em dezembro livre. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Paulo Calçade, começo com você, então, na tua opinião, o que é que deveria ser feito? É claro que dar a opinião pessoal do que o Gabigol deveria fazer é muito difícil, afinal ninguém vai fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Mas eu queria a tua opinião em toda essa relação Gabigol-Flamengo a partir de agora. Marcelo, a gente tem o que o caso nos apresenta, né? Ele é bem concreto. Realmente o Flamengo, pelas ações do clube, não demonstra assim, uma preocupação grande de manter o Gabigol. O Flamengo não tem. Então o Flamengo, ao fazer uma proposta que sabe que vai desagradá-lo, está praticamente encerrando o vínculo. Por quê? Jogador de 27 para 28 anos, já imagina um contrato mais longo, o Flamengo vem com um contrato mais curto. E ele tem mercado no futebol brasileiro. Não são muitas as equipes que podem contratar o Gabigol. Muitas querem, mas contratar mesmo e dar um salário no nível que ele já tem ou até melhorar por muitos anos, são pouquíssimas. O Flamengo é uma delas, o Palmeiras, o Cruzeiro agora tem uma SAF que está botando dinheiro. Então, qual é o caminho do Gabigol? É assinar um pré-contrato de segunda-feira, 1º de julho, segunda-feira, pode ser. Tem ainda o caso na Suíça para ser resolvido. Sim. Então, tudo está condicionado à absolvição dele no Tribunal Arbitral do Esporte da questão lá do antidoping, que foi mal feito, os processos, foi denunciado. Então, essa é uma questão à parte. Mas o que eu vejo é que o Flamengo não está afim. Agora, poderia sair nesta janela de transferência, começa dia 10? Sim. Para eliminar 6 meses de contrato, o Flamengo poderia receber algum dinheiro. Esse dinheiro, será que vale a pena? Aí o clube tem que analisar. Se é uma quantidade boa para liberar o Gabigol agora, ou sair
no final de dezembro, o Gabigol sai sem gerar um único centavo ao Flamengo. Porém, se ele fica, ele é um jogador importante que vai ser utilizado e o Flamengo disputa títulos importantes do Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e tem Libertadores da América. Então, tem que ser uma boa grana, eu acredito nisso, para o Flamengo liberar agora. Porque senão ele fica até dezembro e sai sem custo para quem for contratá-lo. No caso da negociação com o Flamengo, Sim. aí o custo é salário. Na tua opinião, o que o Flamengo deveria fazer? Ficar com ele ou liberar? Aí, na minha, assim, eu Aí acredito chama o Tite, que vai depender do tamanho da oferta, se ela existir para agora. Então, na casa de alguns milhões de dólares, talvez o Flamengo libere. Se não for assim, pode ser mais interessante ter o jogador para tentar conquistar os títulos, porque aí o dinheiro vem também. De outras fontes, pela premiação. A gente lembra, o Gabigol, ele não é um jogador titular hoje, mas ele não é nem a segunda opção do Tite, né? A gente olha para o Tite e pensa assim, será que agora, com tantos desfalques, ele vai colocar o Gabigol mesmo mudando? Só no lugar do Pedro. O Bruno Henrique se machucou e ele não colocou o Gabigol no lugar do Bruno Henrique. Tudo bem, seria uma função diferente? Seria, mas vai se adaptar ali, sei lá, vamos ver como é que você pode me ajudar. E não é essa a opção do Tite. O Gabigol não é a primeira opção do Tite para entrar no time. Zupa, como é que você vê tudo isso? E é uma relação que era tão bonita, torcida, Gabigol, Flamengo, e aí a gente vê se deteriorando. Ele marcou o gol do título do Flamengo contra o Atlético Paranaense, do título do Flamengo 2 contra o River Plate e fez o gol único do Flamengo na final contra o Palmeiras. Ele jogou 3 finais de Libertadores e fez 4 gols. 3 finais de Libertadores e 4 gols. Mas, infelizmente, para todas as partes envolvidas, especialmente para o rubro-negro, para o torcedor, ela é uma relação que ela vem se deteriorando, né, há algum tempo. E assim, eu estou com Calçade. A impressão que dá é que o Flamengo fez essa oferta para o Gabriel recusar. Sim. Porque é diferente. Se o Flamengo não faz uma oferta e o contrato acaba, a notícia é Flamengo não quis renovar com o Gabigol. E isso é uma notícia. Se o Flamengo faz uma oferta, o Gabriel recusa essa oferta e o contrato acaba, a notícia é Gabriel recusa a renovação de contrato. Certo. Então a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço, é que o Flamengo fez uma oferta para o Gabriel recusar e para que a história seja o Flamengo tentou renovar, o Gabriel que não quis. Porque, assim, o próprio Pedro falou, a gente vem acompanhando há meses. Existia um pré-acordo, né? As notícias de bastidores contam que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles parabenizaram o Gabriel, o Júnior Pedroso, os familiares do Gabriel, pela renovação. Isso lá para outubro, novembro do ano passado. Teve episódio do julgamento, claro que isso também tem interferência, mas o Flamengo não acelerou na velocidade que ele ia em outro momento. Aos poucos foi tirando o pé. O que é direito do clube. Acho que o Flamengo trata de maneira muito racional essa questão de renovar ou não renovar com seus grandes jogadores. Tá aí, o Diego Ribas foi embora, Diego Alves foi embora, Felipe Luiz encerrou a carreira. Everton Ribeiro foi um ato racional do Flamengo. O Bruno Henrique, o Flamengo entendeu que dava para renovar. Então, tem sido muito racional. O Flamengo não tem sido refém dos seus grandes ídolos e é direito do clube aceitar ou não aceitar, renovar por 5 anos. Eu concordo que no atual estágio do Gabriel, o que representa o pacote, talvez 5 anos seja muito. A gente está falando de um craque, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, mas é um cara que vem em declínio técnico dentro do próprio Flamengo, que tem a questão do doping, que a gente não sabe qual vai ser o desfecho, que teve alguns deslizes comportamentais bem desgastantes, o último deles é a história da camisa do Corinthians, um cara que perdeu espaço no time titular e que talvez o Flamengo entenda que dar 5 anos de contrato para um cara que já está há 5 temporadas no clube, talvez seja demais, pensando em oxigenação de elenco. Então eu entendo caso o Flamengo pense dessa forma. O que eu acho triste, e aí ampliando a discussão, é como a gente tem visto grandes clubes do Brasil encerrando mal a sua relação com seus grandes ídolos, por responsabilidade de ambos, não só do clube. Mas a gente viu o Cássio saindo meio torto do Corinthians, o Dudu quase saiu torto do Palmeiras, o Gabigol saindo também desse jeito do Flamengo, não é legal. Sobre Palmeiras, queria contar uma rápida história, um bastidor interessante para a gente entender como o Palmeiras enxerga a história do Gabriel. Embora
O Palmeiras, e o Pedro falou, e é a mesma informação que eu tenho, oficialmente o Palmeiras diz que não há nenhum movimento acontecendo entre Palmeiras e Gabriel. Mas, há uns 2 meses mais ou menos, eu estive conversando com uma pessoa bastante importante do Palmeiras. E a conversa era sobre a tentativa do Palmeiras de contratar o Bruno Henrique no ano passado. O Bruno estava nessa mesma situação. O contrato a vencer, podia assinar um pré-contrato, o Palmeiras tentou contratá-lo, fez uma ótima oferta e o Flamengo acabou fechando com ele. E essa pessoa me contava sobre essa negociação e ela falou o seguinte: quando um jogador desse calibre, desse naipe, está no mercado, podendo fechar um pré-contrato e a gente contratar a custo zero, o Palmeiras não tem o direito de não se interessar e não conversar com esse jogador. E isso era sobre o Bruno Henrique. E aí eu perguntei, isso vale também para o Gabriel? E aí essa pessoa me falou, o Gabriel ainda não está no mercado. Ou seja, a partir de julho, isso pode valer para o Gabriel. Esse é o olhar do Palmeiras. O Palmeiras entende que esse tipo de jogador, estando na pista, o Palmeiras tem a obrigação de se movimentar para tentar contratá-lo. É claro que a questão do julgamento também preocupa o Palmeiras. Isso eu já ouvi lá de dentro. O Palmeiras também quer entender qual vai ser o desfecho dessa história. Mas, por essa leitura de movimento, pelo que eu já ouvi das pessoas do clube, é muito provável que o Palmeiras se movimente agora, a partir de segunda-feira, em relação ao Gabriel, porque há esse interesse. E o Palmeiras também entende, isso eu ouvi de lá, que esses movimentos do empresário, falando publicamente sobre a saída, é um start. Né? O Júnior Pedroso está colocando o Gabriel no mercado a partir de agora. Verdade. E o Palmeiras, ele é um candidato, sim. Isso. São duas insatisfações do Gabigol no Flamengo. Primeiro é da condição dele em relação à equipe. Ele é reserva e ele é um reserva hoje para função específica. Ele não o craque do time, né? trafega em outras posições. Ele é bem específico. E quando o Tite quer um centroavante com característica do Pedro, não é o Gabigol. Pode ser o Carlinhos. Não é o Gabigol. Tá? Ele muda a característica da equipe. Então ele é reserva. O outro ponto é a insatisfação que o clube gera também ao oferecer um contrato que não agrada o jogador. Então o jogador hoje, para renovar contrato com o clube, terá que, bom, tudo bem, eu estou no banco, está ótimo, e eu queria 4 anos, 5, e vão me dar só 1, e eu estou feliz. Não está. Então, acabou. O outro ponto é, quando se fala em Palmeiras, o Abel tem que ter uma conversa com ele antes. Totalmente diferente. Porque ele, a gente não vai discutir a capacidade dele como jogador. Porém, existe um perfil no Palmeiras de dedicação, de participação e coesão no grupo de tarefas que ele não se encaixa. Será? Opa! Ou será que ele não pode vir a se encaixar? Vida nova, aí é outra Pode vir a conversa. se encaixar. Hoje, a hora que você olha o Gabigol, suas atitudes, seus comportamentos, todo o histórico dele no Flamengo, e você traz para a realidade do Palmeiras, ele é diferente da realidade do Palmeiras. A primeira frase é, aqui só joga quem corre. Essa é do Abel. Se quiser ir pro Palmeiras, fala. O Dudu, que é menos excêntrico do que o Gabigol nesse tipo, já penou para se encaixar. Já penou, então. Mas conseguiu, né? Fazendo bico, mas conseguiu. Sabe, tem uma frase que Aí a mamãe seu vizinho diz, Abel quem vai quer, ter que conversar vai com ter que ele ali, conversar. Mas a minha mãe diz uma frase, quem quer, dá um jeito, faz, entendeu? Aí quem não quer, dá uma desculpinha e também faz o jeito. Mas Quando é se bom quer, meu conversar amigo. antes, sabe? E assim, a gente também Se pode possível, falar aqui. assina aqui, tá? Assinando, mas a gente pode falar de dedicação também. E dedicação, o Gabigol, ele se dedica. Ele ama o Flamengo, ele se dedica ao time e a gente já viu isso algumas outras vezes. Daí a correr, a se encaixar no estilo de todo mundo, são outros 500. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. É isso, né? Me parece que a passagem pelo Gabigol no Flamengo está chegando ao fim. Com esse futebol que ele está apresentando e com todas as exigências que ele quer e com a vontade pequena da direção do Clube de Regatas do Flamengo, tudo caminha para um desfecho que não vai ser o melhor. Não vai ser aquele desfecho que a torcida imaginava para o Gabigol. Mas a gente, infelizmente, temos nossas limitações. A gente não pode, como torcedor, interferir nesse processo, não é? Então, o que quer que seja que vá acontecer, seja o melhor para o Gabigol, seja o melhor para o Clube de Regatas do Flamengo, e nós ficamos aqui, torcedores sempre. Gabigol vai passar, outros atletas vão passar, nós ficaremos aqui, amando sempre o Mengão queridão. Falou, rapaziada, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima. Fui!